Pai, em nome de Jesus, obrigado por receber a nossa adoração, a nossa oração. Nós cantamos, nós ofertamos, tudo isso é adoração, tudo isso é formas de dizer que te amamos. Nós saímos de casa hoje, dia quente, tudo é maneiras pequenas ou grandes de expressar que nós te amamos. Por isso nós queremos te pedir apenas uma coisa: tem misericórdia de nós essa manhã e ministra o nosso coração. Basta uma palavra tua e nós seremos libertos. Basta uma palavra tua e nós seremos salvos. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Por isso nos agracia com a revelação da tua palavra. Fala o nosso coração. Eu coloco nas tuas mãos os meus 5 pães e 2 peixes, para que a tua igreja possa sair daqui essa manhã edificada, alimentada no Senhor. Amém? Quantos concordam com essa oração, digam amém. Essa manhã eu quero trazer uma palavra em cima de um personagem bíblico. Em todas as esferas do ser humano, da sociedade, existem ícones, existem referenciais. Quando você fala de futebol, quem vem à sua mente? Um referencial? Telmo, claro. Não, né? Quando se fala de futebol, você vai lembrar, no mínimo, posso errar aqui, mas você vai lembrar talvez de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de atletas de ponta. Quando se fala de corrida de 100 metros, Usain Bolt. Quando se fala de atletas de ponta, a gente lembra de alguém. E normalmente o menino que está treinando futebol na escolinha, ele quer ser igual quem? Igual o Telmo? Não, ele quer ser igual o Messi, porque é um referencial. Na música, em todas as esferas a gente percebe ícones, referenciais que aquele que está correndo aquela corrida, ou está praticando aquele esporte, ou é um engenheiro, ele tem um engenheiro como referencial, ele tem aquela pessoa como um farol, como um guia, como um modelo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a Bíblia também tem, na corrida da fé, os referenciais. A Bíblia deixa claro, Hebreus capítulo 12, que nós temos uma corrida a ser corrida, e nessa corrida há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas de Hebreus 12 é Hebreus 11, que cita os heróis da fé. Então, no mundo são os atletas de ponta, na Bíblia são os heróis da fé. Podemos dizer que os atletas de ponta são os heróis da fé da Bíblia. Então, os heróis da fé são os nossos referenciais. E eu gosto de olhar a vida, estudar a vida de algum deles. No culto dos homens agora nós estudamos a vida de um homem que é um referencial, que é Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu até brinquei, que é verdade, brinquei, mas é uma verdade. Um pastor, um irmão estava pregando ali em Camboriú. Está transmitindo ao vivo? Tá? Aleluia. Toma cuidado. E ele pregando, ele se empolgou e ele falou: olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Se você orar, você pode ser o terceiro. Meu Deus, não é segundo de segundo colocado, é segundo de conforme, né? Então quer dizer que Jesus era o primeiro, Davi era o segundo, você pode ser o terceiro. Não é uma questão de sequência, era de segundo, né? Então ele interpretou, o português dele não estava muito alinhado. Então, nós falamos sobre Davi. E eu queria falar essa manhã, na ceia, sobre um personagem bíblico que me impressiona, me emociona e me constrange. A vida desse homem me constrange, me ensina muito. E eu acredito que o ministério desse homem é um ministério que precisa ser restaurado, levantado, precisa ser restabelecido na igreja. Eu quero falar sobre Barnabé. Quem aqui já ouviu pregação sobre Barnabé? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu pregação sobre Paulo? Levanta a mão.
Mas eu quero falar do Barnabé. O Barnabé, ele me impressiona quase mais do que Paulo. Eu digo quase mais porque Paulo é o apóstolo Paulo, né? Ok, não podemos negar a influência, o poder, a graça que o apóstolo Paulo tinha, deixando 13 livros, no mínimo, escritos para nós. Barnabé não deixou livro nenhum, não deixou nenhum pergaminho, não deixou uma frase no Instagram para a gente ler dele. Não deixou. Só que Barnabé, eu quero discorrer um pouquinho sobre a vida dele. Por que eu acredito que a igreja tem que voltar, restaurar o ministério de Barnabé na igreja? Por que eu acredito que a igreja deve lembrar do que Barnabé fez e viveu, e a gente deve aplicar na igreja? Por que Barnabé é tão importante? E eu quero que você abra a Bíblia em Atos e deixe aberta em Atos, que ali discorre a vida de Barnabé, pelo menos aquilo que está registrado. Atos capítulo 4, versículo de número 36. Eu tenho uma reclamação para fazer aqui, ó. Essa caneca rosé é da conferência de mulheres. Eu não quero mais tomar água nisso, tá? Não quero uma azul aí, preta, branca. E conferência dos homens, cria uma. Culto dos homens, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. Atos 4:36. Diz assim: então José, então quem? Então José, chamado pelos apóstolos de? O nome dele qual é? José. Quem sabia que o nome de Barnabé é José? Um, dois. Olha o nome do cara, José. Então José, cujos apóstolos apelidaram, algumas bíblias falam apelidaram, ou chamaram de Barnabé, que quer dizer, entre parênteses, eu não sei se algumas bíblias têm, filho da consolação, ou filho do consolo, ou filho do encorajamento, ok? Levita, levitava, né? Saía do chão, né? Levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o valor e depositou no bolso dos apóstolos. Sim ou não? Sim ou não? Foi aonde? Foi nos pés, não foi no bolso, né? O problema é quando é no bolso. E depositou nos pés dos apóstolos. Até aqui. Primeira coisa que eu aprendo, pode deixar aberta, a gente vai folhear Atos. Primeira coisa que eu aprendo, o nome dele era José. Só que os apóstolos chamaram ele de Barnabé. O que significa isso? Quando as minhas atitudes de hoje redimem o meu passado. Quando a minha postura agora com Jesus é tão forte que ela apaga a antiga. Quando você se converte, você é o ex-drogado, é o ex-depressivo, é o ex-maconheiro, é o ex-prostituto, é o ex. Só que a tua atitude agora é tão forte, a tua vida com Deus é tão forte, a tua postura é tão forte, que agora você não é mais o ex-drogado, agora você é o irmão, é o consolador, é o amigo, é o fiel, é o leal. Muda a nomenclatura. Os apóstolos olharam para a atitude de Barnabé e falaram: o nome desse cara, vamos mudar um apelido para ele. Ele não é José, não, esse cara é Barnabé. O nome desse cara é Consola, ele é bom estar perto dele. Ou seja, a vida de José mudou a imagem das pessoas sobre ele. Então escute, não é um título, não é um nome de crente, não é um cargo de pastor que vai definir quem você é. O que define quem você é as suas atitudes. Porque Barnabé não tinha nenhum título, nenhum cargo. Nós vamos ver que Barnabé não tinha título e cargo, ele era reconhecido como profeta. Mas ele teve um nome mudado. O nome desse cara, vamos mudar esse cara é demais. Qual é o nome dele? Demais. Vamos apelidar ele de Demais. Esse cara é demais. Olha lá o Demais. Demais, chega aí. Tu é demais, velho. Porque a postura de Barnabé fazia isso. Filho do consolo, consolador. A palavra usada ali é paráctos. Olha que interessante, é a mesma expressão usada para o Espírito Santo, consolador. O Barnabé era tão cheio do Espírito,
tão cheio do Espírito, que era chamado por uma característica do Espírito Santo: Paráclitos, Consolador. Olha que forte, você andar com o Espírito tão intensamente, que as pessoas começar a confundir as virtudes do Espírito com a sua virtude, começar a confundir você com Jesus. Peraí, essas atitudes são parecidas. Barnabé era esse homem, e ele possuía um campo e vendeu. Qual a outra característica de Barnabé que a igreja precisa aprender? Primeiro, nós como igreja precisamos ter atitudes que realmente representam o nosso Deus, representam o Espírito Santo que a gente diz que anda. De nada adianta colocarmos frases bíblicas nos carros, de nada adianta ir para o Instagram e colocar frases de efeito, textos bonitos, de nada adianta participar da escola bíblica raiz para ter um diploma de formação de alguma coisa, se nossas atitudes não correspondem à nossa fala. O nome disso, Jesus disse, é hipocrisia, é farisaísmo, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Então, a nossa busca é para as nossas atitudes condizerem com a nossa fala, com a nossa crença. Eu não sei qual foi o religioso famoso, se eu não me engano foi Gandhi, que disse: olha, eu seria um cristão se não fosse pelos cristãos. Porque a filosofia, a teoria é linda dos cristãos, mas olha, os cristãos não representam. Em nome de Deus nós matamos. Pastor, não matamos não, matamos sim. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Matamos. Eu vi um testemunho essa semana de um irmão que ele conhece um irmão que saiu da igreja que ele estava, da denominação, da igreja não, porque ninguém sabe, mas da denominação. E o pastor disse: olha, o teu filho que vai nascer defeituoso, se você sair dessa igreja. Isso é coisa que eu nem vou dizer pastor, um cristão, seu filho vai nascer defeituoso se você sair dessa denominação. Nós matamos. E aí alguém, imagina, essa pessoa chegar em casa, na família, e falar: olha, eu fui sair, o pastor disse que o nosso filho vai nascer defeituoso. Imagina o não crente ouvindo. Credo! Não bota o pé nesses crentes nunca. Quantos entendem? Só que a nossa postura tem que ser de Barnabé. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo. Segundo, possuído um campo, vendeu. Ele era generoso. Usa seus bens, recursos para servir, consolar, suprir, alegar os outros. Irmãos, Deus não te dá recurso, Ele te confia recurso. Vou repetir: Deus não te dá recurso, Ele te confia recurso. Ele te confia coisas. Para que você, por que você tem o que você tem? Por que você está ganhando o que você está ganhando? Para que você tem um carro com tantos lugares? Para que você tem uma casa com tantos quartos? Para quê? Qual o propósito? Se Deus está te suprindo, qual o propósito disso? Barnabé, ele não falou, ele não pregou sobre generosidade. Ele pegou o campo e vendeu. E eu vou dizer por que ele vendeu. Ele era um levita, e ele se converteu de forma tão forte, porque ele entendeu que os levitas não tinham herança. Ele falou: opa, eu estou com campo, é a herança do meu pai. Levita não tem herança, a minha herança é o Senhor. Vende e está aqui. Ou seja, ele entendeu o chamado dele, entendeu o lugar dele. Em nome de Jesus, a igreja tem que voltar a saber o lugar dela. Tem gente aqui que Deus não chamou para ser empresário, por isso que você está quebrando a cara tentando botar essa empresa. Deus te chamou para estar no campo missionário. E você vai dar cabeçada a vida toda, porque você está no lugar errado, você é levita. Vende isso aí e vai para o lugar que Deus te chamou. Tem gente que está aqui, que está lutando para ser pastor, vai quebrar a cara a vida toda. Deus te chamou para ser empresário. Entender o seu lugar é maravilhoso, porque você faz com alegria. A mãe que ganhou o bebê pequenininho, ela está lá em crise. Ai, não vejo a hora dele crescer, para mim poder ter vida. Não vejo a hora dele andar, para mim poder ter vida. Aí descobre que o filho vai ficar adolescente e a vida não vai vir, porque o filho é filho. E aí ela fica ali numa sofrência, porque o filho, ai, meu, que luta. Não, se você entender que Deus te deu filho, esse é o seu campo missionário, é a hora de ser mãe. Você vai acordar de manhã dizendo: estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E com alegria, sabendo que o Telmo pregando domingo à noite, ou eu cuidando da mamadeira de madrugada, para Deus é a mesma coisa, porque importa obedecer.
Quantos estão entendendo? Irmãos, tem pessoas, eu acredito que tem pessoas que estão sendo chamadas para isso, vender tudo e ir para a missão. Mas tem pessoas que estão sendo chamadas para isso, largar ministério que Deus não deu, que os homens deram, e ser alguém que vai levantar recurso para enviar aqueles que foram chamados para vender tudo. Barnabé não tinha mais nada, ele ficou, e agora? Aí o outro lá, não, Barnabé, fica tranquilo, tu foi chamado para vender tudo, eu fui chamado para ganhar, pode ir que eu te envio. Quem é mais importante, Barnabé que vai ou que enviou? Os dois. Quantos estão entendendo? Quando entendemos que a missão que nos foi dada, nos foi confiada, não nos foi dada, muda a forma de ver. Atos capítulo 9, versículo 26, eu quero falar de Barnabé. Barnabé é um homem que tinha características do Espírito Santo. Barnabé é um homem generoso. Versículo 26. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé, tomando consigo, sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Só para você entender, o apóstolo Paulo era tipo assim, Osama Bin Laden. Deu para entender? Quem era o apóstolo Paulo? Osama Bin Laden. Ama crente. Legal, gente finíssima. Você leva para jantar todo dia nessa casa, Osama Bin Laden, sim ou não? Não, claro que não. Vai soltar uma bomba lá, vai matar você e todo mundo. Era um cara matador, ele matava crente. A fama dele era essa. A Bíblia fala em Gálatas que ele matava, prendia cristãos por causa de Jesus. Escute, agora eu sou apóstolo Paulo, eu me converti, eu vou me juntar aos apóstolos, eu vou me juntar aos crentes, e ele vem chegando para se juntar, está reunido os apóstolos aqui, olha quem está vindo ali, olha quem está vindo lá, olha quem está vindo lá, vaza, espalha o bolo, ó, é o Paulo. Aí ele fala assim, não, é Pai do Senhor, uma ova. Estava matando crente ontem, que Pai do Senhor, rapaz. E o apóstolo Paulo estava chegando, ele me aceita, gente, o meu testemunho do passado é do passado, mas agora eu sou crente, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa. E eles, negativo. Barnabé veio junto, pegou pelo braço, vem comigo. Seguinte, esse cara teve uma visão, é verdade, ele pregou ousadamente sobre Jesus, aceita ele. Sabe o que eu entendo aqui? Barnabé é um encorajador, é aquele que não fica olhando o passado das pessoas, mas consegue olhar o futuro, é aquele que não fica julgando pelo que foi, mas acredita pelo que vai ser. Barnabé é aquele que pega pelo braço e fala, vou tomar na cara por você, mas eu acredito por você, e se eles não te quiserem, eu te quero. Nós precisamos que a igreja seja Barnabé de novo. Comece a acreditar nas pessoas quando os outros não acreditam. Quando chega aqui gente que a igreja chama de endemoniado, de rebelde, eu pego pelo braço e falo, você tem uma história para contar, não me interessa o que aconteceu lá, escreve de novo aqui. Eu arrisco, irmãos, é claro que eu arrisco, porque tem gente que é sinagoga de Satanás, tem gente que não quer mudar, mas eu sei que é um risco, mas eu arrisco acreditar, porque um dia alguém acreditou em mim, um dia alguém olhou e falou, não, esse cara se converteu mesmo, um dia alguém acreditou em mim. Barnabé acredita. Barnabé bota a cara a tapa. Barnabé não desiste de ninguém. Tomando consigo, compra briga, arrisca sua reputação. Você está andando com aquele cara? Perguntaram para mim, aquele fulano vai na tua igreja? Minha vontade de dizer assim, não, foi sem querer, visitou uma vez, duas. Mas o carro dele tem um adesivo. Não, é que o adesivo não quer dizer nada. É de verdade. E a fama do cara é apóstolo Paulo, assim. Na hora o Espírito Santo para mim, sim, ele vai na tua igreja. Sim, ele vai lá, sim, ele é tua ovelha. Não é a ovelhinha que tu sonha, mas ele pode se tornar uma ovelha que eu sonho. Eu falei, sim, ele é membro lá. Cara, mas esse cara fez tal coisa, fez mesmo.
mas a gente acredita que ele pode mudar. A qualquer hora o Espírito Santo vai transformando. Aliás, já transformou. Tem coisas que ele fazia e já não faz mais. Aliás, ele chegou na igreja com um casamento falido. Ele chegou na igreja com uma mala no carro. Ele chegou separado. A última esperança para o casamento deles. A partir dali eles não separaram, já foi um milagre. Então, a pergunta é: onde estão os Barnabés que acreditam? Olha o que ele fala, como pregava ousadamente. Sabe o que é isso? Barnabé é aquele que elogia. Barnabé é aquele que elogia. Cara, o cara pregava lá. Talvez não era tudo isso. Talvez nem era Paulo, sei lá. Mas Barnabé via assim. Barnabé, ele tinha um olhar bom. Nós precisamos ser curados dos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se a gente tiver olhos ruins, toda a igreja não presta. Se a gente tiver olhos bons, a igreja é uma bênção. Depende de como a gente olha. Nós precisamos ser sarados dos nossos olhos. A gente só vê coisa ruim, a gente só vê defeito, porque não presta. Sai daqui, crente chato. Ai, me irritei. Volta. Passei um pouquinho. É que se a Vivi está aqui, ela faz assim, ela não fez, então. Meu Deus, Barnabé olhou a virtude. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha um monte de coisa para resolver ainda. Um monte de penduricalho, um monte de carrapato para ser arrancado. Ele veio da loucura, ele estava perdido. E agora Barnabé falou: não, o cara pregava bem. Encorajador, aquele que acredita. Atos 11, 23. Olha que maravilha. Atos 11, 23. Então ele chegando e vendo a graça de Deus. Ele quem? Barnabé. Então Barnabé chegando, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos. Encorajava quem? Encorajava quantos? Para que permanecessem onde? Fiéis, firmes no Senhor, com firmeza de coração. 24. Ele era um homem bom. Quem? Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com... irmãos, primeira coisa que a Bíblia fala que os irmãos estavam se convertendo e mandaram Barnabé. A igreja se reuniu e falou: vamos mandar Barnabé lá. Aí Barnabé chegou na igreja recém-convertido, irmãos. Irmãos, só crente novinho. Só assim, um fumando cigarro ainda, gente vendo novela, confusão. Um cara tinha 2 mulheres ainda, ele não entendeu. Tava uma bagunça, a igreja era novinha. Aí Barnabé chegou assim na igreja novinha, olhou assim: vou desistir de ser pastor. Ele olhou para a igreja e falou assim: uau, tem graça aqui. Tem graça porque aquele ali matava, não mata mais. Aquele ali parou de mentir, mas continua bebendo. Mas, calma. Ele viu graça. A Bíblia fala que Barnabé viu a nova igreja, viu os novos irmãos e falou assim: tem graça aqui. A pergunta é: o que nós estamos vendo nas pessoas? A graça que já foi manifestada ou aquilo que ainda precisa ser transformado? O que nós vemos nelas? A graça que já foi manifestada ou que ainda precisa ser transformada? Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda existe coisas a serem transformadas na minha e na sua vida, sim ou não? Mas na vida do seu irmão também existe. Mas existe uma graça que já foi liberada, sim ou não? Onde você está olhando? Na graça que já foi liberada. E Barnabé, vendo a graça, se alegrou. Eu decido se eu me alegro com a graça que já foi liberada na vida dele, ou se eu critico aquilo que ainda não mudou. É uma decisão minha. Barnabé tinha os olhos tão bons que ele viu a graça na vida das pessoas. E quando você vê a graça, você não tem tempo para ver defeito, porque você vê a graça. Os olhos de Barnabé estavam nas virtudes, no que é bom. Eu já contei aqui, quem já leu o livro sabe,
Lições do Meu Jardim, tem um capítulo que eu falo do foco na grama. Eu lembro quando eu morei em Belo Horizonte, eu voltei de Belo Horizonte e minha casa estava alugada. E quando a gente aluga é um risco, né? Nem todo mundo cuida, ou a maioria não cuida como você cuida. E aí quando eu voltei, eu gosto muito de grama, o gramado não tinha grama, tinha capoeira. Tinha até índio no meio da grama. O negócio estava horrível, tinha que cortar a grama com um rifle na mão para não... E a gente cortei a grama, mas daí tinha muita roseta, tinha muito mato, que não era grama no meio daquilo tudo. E eu comecei com uma faquinha, com uma pecinha, comecei a tirar os matos, roseta, mas era muita coisa. Dá quase 400 metros quadrados de grama. Eu falei, não vou. Eu fiquei uma hora, tirei 1 metro quadrado ali, não dava tempo. Aí eu peguei e comecei quer saber, joguei ureia, para ficar mais forte ainda, que tinha, e comecei a cortar grama a cada 7 dias, era verão, grama, 7 dias, toda sexta-feira eu cortava grama, à tarde, cortava, e a grama foi vindo, passou uns 2 meses, sem querer, eu percebi que a minha filha estava brincando na grama, descalço, eu fui gritar com ela, né? Sai da roseta, porque a roseta, tadinha, mas ela brincou, daí eu tirei o chinelo, roseta, não tem mais, cadê você? E eu percebi que ficou só a grama. Naquele momento eu entendi algo, o Espírito Santo falou comigo, algo muito simples. Filho, por que a erva daninha foi embora? Por que aquilo que não é bom perdeu a força? Porque você focou no que é bom. Você focou na grama. Tu jogou ureia para a grama. Você cortou a grama, você cuidou da grama. Quando você cuida da grama, o resto perde força. A questão é, o que estamos cuidando na nossa vida e na vida dos outros? No que é bom, o que é ruim. Quando eu foco o que é ruim pega força. Quando eu foco no que é bom pega força. Tudo que damos atenção cresce. Vou repetir. Tudo que damos atenção cresce. Se você não der atenção para qualquer coisa, não cresce. Não deu atenção para o casamento não cresce, não fica bom. Não deu atenção para os filhos não crescem saudáveis. Não deu atenção para o ministério, não cresce. Não deu atenção para a empresa. Já diz o ditado, o boi engorda no olho do dono. Ou seja, onde estão os seus olhos? Na graça? Naquilo que o Espírito Paráclitos está fazendo? Ou naquilo que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo coisas na vida dos irmãos, está mesmo, mas o meu foco não está no que o diabo está fazendo, o meu foco está naquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus decidir, no meio desse processo, acabar com a roseta, Ele acaba. E a virtude sufoca o defeito. E daqui a pouco aquilo que é tão monstruoso, some, num processo de cuidar daquilo que deve ser cuidado. Quantos entendem o que o Senhor está falando conosco? Ele se alegra com o pecador redimido, com o viciado livre, com o adúltero perdoado, com o pródigo de volta, com Mefibosete à mesa. Barnabé é aquele que acredita. Encoraja todos a permanecer, encorajar é levantar, bom de estar perto, palavras de ânimo. E olha que interessante, Barnabé estava vivendo algo maravilhoso, muita gente estava se convertendo aqui, sim ou não? Sim, o texto diz que Barnabé, muita gente se convertendo, olha que maravilha, uau, a igreja está bombando, né? Nossa, 2 cultos de manhã, à noite enche, antigos Cisos, 3.000 pessoas, aleluia, meu Deus, avivamento, vamos fazer uma cabana e vamos ficar aqui, não está legal? Né? Os apóstolos disseram para Jesus, vamos ficar aqui Jesus, fazer uma cabana, né? Quando Jesus apareceu, né? Lá no monte lá da transfiguração, apareceu, né? Moisés, apareceu Elias, e vamos ficar aqui, ó, no culto, e aleluia, vamos vender tudo, vamos ficar aqui, acabou, que maravilha, nossa, que maravilha. Só que Barnabé não, quando ele viu tudo aquilo, ele falou, peraí, tem um menino, que se converteu há pouco tempo, eu acredito naquele menino, Deus vai levantar ele, como é que ele está? Vou lá para Tarso, vou lá ver como é que está Saulo. No meio disso tudo, ele não esqueceu de Saulo. E Barnabé vai lá visitar Saulo. Se você ler na Bíblia, escute o que eu vou dizer. Se você ler na Bíblia,
até o capítulo 11 e 12, 13 de Atos, você vai ler assim: Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Então, Barnabé e Paulo. Então, Barnabé e Paulo. Só que Barnabé investiu tanto em Paulo, que depois do 13, muda a frase. E a Bíblia começa a dizer: então Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus precisa levantar pessoas que estão dispostas a ver o outro crescer e se alegrar com isso. Pessoas que não têm problema de ficar na retaguarda. Pessoas que não se incomodam em ficar nos bastidores. Pessoas que não têm medo do anonimato. Pessoas que podem ficar aqui enquanto o outro está recebendo os likes, enquanto o canal do outro está voando, ele nem tem. Ele está aqui intercedendo pelo canal dele. Ele está crendo no ministério do outro, incentivando. Barnabé é aquele cara que fala assim: não importa que eu diminua e que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. E se Paulo é o cara que Deus quer levantar, eu vou encorajar Paulo para Paulo chegar onde deve chegar. Eu vou dizer: Paulo só foi o que foi porque Barnabé creu. Sabe por que existe Paulo? Porque existe Barnabé. Quem já ouviu falar em John Wesley? Quem já ouviu falar em John Wesley, o pregador John Wesley? Quem já ouviu falar em Susana Wesley, mãe de John Wesley? A mulher que ensinou 17 filhos a ler com a Bíblia em casa. Uma mulher que nunca pregou um sermão. Uma mulher que nunca fez campanha. Uma mulher que nunca fez grandes coisas. Não escreveu livro, mas ensinou um menino chamado John Wesley, que incendiou a sua geração e até hoje é lembrado como um herói da fé. E quem foi ela? Não, meu irmão, eu quero abraçar Susana. Quem foi essa mulher? Na hora que vim John Wesley me abraçar no céu, eu falei assim: tu é legal, mas eu quero ver tua mãe. Porque rapaz, a tua mãe foi demais, 17 filhos. E a gente fica dizendo: nossa, porque a gente vê Moisés. Sim ou não? Mas sabe por que Moisés sobreviveu? Porque duas mulheres chamadas Cipra e Puá, o nome delas, olha o nome bom de botar no filho. Cipra, Puá, comigo. Cipra e Puá, o nome das mulheres. Duas parteiras de Israel. Escute, a Bíblia fala que o rei deu uma ordem: todo menino homem que nascer mata. Todo menino homem que nascer mata na hora. As parteiras, quando Moisés nasceu, elas olharam o menino e, com temor do Senhor, não mataram e esconderam o menino, arriscando as suas próprias vidas. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus precisa de parteiros hoje, que acreditem e não matem os outros porque deram uma ordem da religião. Quando a religião manda: não fala mais com ele porque saiu da nossa igreja, exclui do grupo do WhatsApp porque não é mais membro dessa denominação. Aí você vai lá e tira, exclui. Uma vez um testemunho aconteceu, o irmão contou um testemunho que recebeu uma direção de não ir no casamento de uma pessoa porque não era mais da igreja, não era mais da mesma denominação. Olha, não quero que ninguém vá naquele casamento. Religião dando ordem de cima para baixo. E as parteiras recebendo a ordem: mata se for menino. Elas disseram: não, nós tememos o Senhor, não vamos matar não, vamos cuidar desse menino. E não é nada mais, nada menos que Moisés. Só Moisés, Moisésinho, cara simples. Alguém aqui já abriu uma poça d'água? Faz um teste, vai na rua, dia que chover, vai na poça d'água, abre, poça d'água, bate com o cajado, tenta abrir uma poça d'água. Depois vai conversar com Moisés que abriu o Mar Vermelho. Só Moisés. Mas muitas vezes nós, debaixo da influência da religião, recebemos ordens absurdas e cumprimos, porque não temos o coração de Barnabé, encorajador, Paráctos, encorajador, consolador, que acredita. Barnabé decidiu viajar para Tarso para ver Paulo. Mesmo vivendo o avivamento, ele não esqueceu do seu discípulo. Atos 13:43. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo. Ué, não era Barnabé e Paulo, até agora mudou. Atos 13 mudou? Agora é Paulo e Barnabé. Não seguiram Barnabé, eles seguiram Paulo agora. Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-os que seguissem
é perseverando na graça de Deus. Agora mudou a ordem. Barnabé não se importa se seu discípulo é maior do que ele, de reconhecer a unção no outro, de ficar nos bastidores, de ver o outro ser honrado. Barnabé entende seu ministério do anonimato, foi treinado para isso. Sabe o que a igreja está aprendendo? Precisa aprender a viver o ministério do anonimato. O que a mão direita faz, a esquerda ainda não precisa saber. Nós temos que aprender com Barnabé. Nós temos que aprender a receber a glória do céu, não dos homens, e buscar essa glória. Nós temos que aprender. Quando eu falo nós, eu, você, a igreja, precisa aprender. Atos 15, versículo 36. Passando alguns dias, Paulo propôs a Barnabé. Agora não é Barnabé que propôs para Paulo. Agora é Barnabé que dá ideia para Paulo, que dá ideia para Barnabé. Voltamos agora para visitar os irmãos de todas as cidades, as quais pregando a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, Marcos, também chamado Marcos, o acompanhasse. Irmãos, essa história aqui é interessante. Eu só li um versículo, mas é uma história interessante. Presta atenção. Segunda viagem missionária, já teve a primeira. Na primeira foi Paulo, Barnabé e Marcos. No meio da viagem missionária, da primeira viagem, lá na Centenário mais ou menos, o Marcos falou assim: não quero mais, estou cansado. Que isso, vamos para a viagem, nós vamos pregar lá na Quartalinha, rapaz. Não, é longe, tem o Morro da Bananeira, a gente não quer ir para lá. Aí Paulo e Barnabé empolgado. Aí Marcos fala assim: não, tem um shopping aqui, ó, Shopping Nações. As Nações, eu vou para as Nações. A Bíblia falou que eu devia pegar nas Nações. Vou pegar no shopping. E a Bíblia fala que Marcos largou os dois e abandonou. Por que ele abandonou? Não sabe, tem várias teorias para isso, né? Alguns dizem que ele era, por ser muito, ele estava doente e não quis encarar. A região que eles iam pregar é uma região pantanosa e tinha muitas enfermidades, pessoas morreram lá e Marcos ficou com medo daquilo. Tem vários motivos aí, mas não importa. Importa que Marcos abandonou a missão. Ok? Aí agora a segunda viagem. Vamos fazer a segunda viagem. Vamos lá pregar, vamos ver como é que está o grupo de convívio da Quartalinha. Vamos ver se os irmãos estão crentes, como é que está, se eles estão, né? Está na heresia ou está na bênção, vamos lá ver. Aí vamos embora. Já que leu, aleluia. Aí eles estavam indo. Aí Barnabé, só um pouquinho, eu vou chamar o Marcos. Aí Paulo, ele não. Não, calma, capaz, chama o Marcos, vamos lá, o Marcos vai com a gente. Não, está escrito essa história. Ele não vai. Por quê? Por que, Paulo? Não vai. Ele abandonou a gente na primeira viagem. Sem vergonha. Não tem fé, é frouxo. Eu não quero, isso aqui nessa versão Thelma Mariana, tá? Não vai. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão forte. Tem versão bíblica que diz que eles quase entraram em via de fato. Quase se pegaram, Paulo e Barnabé. Estou falando, está na Bíblia que foi uma discussão fervorosa, assoberbada. Tem várias expressões para isso aqui. Mas foi um negócio assim, tipo italiano conversando. Já viu o italiano conversando? Já viu? Eu vou comprar um carro, não sei se eu faço. E o carro é amarelo. Parece que estão brincando, só fala que o carro é amarelo. Eu falei que eu queria, mas entendeu? Né? No carro italiano conversando é uma briga, parece uma briga. Imagina quando briga. Aí é um tornado, né? Fecha o tempo. A Bíblia fala que eles fecharam o tempo. Paulo pegou Silas. Falou, eu vou com Silas para a Quartalinha. Barnabé pegou quem? Marcos. Depois daqui a gente vê que dá a impressão que o ministério de Barnabé some e o ministério de Paulo aponta. Alguns pregadores, eu já vi gente pregar, dizem que Barnabé errou aqui e perdeu a bênção aqui, e Paulo ficou na bênção, seguiu o ministério como Deus queria. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Na linguagem de barnabéniana de ser: Paulo, eu acreditei em você quando ninguém acreditou. Eu trouxe você para perto. Eu orei por você quando você estava lá na noite. Eu jejuei por você. Eu não desisti, eu larguei um avivamento e fui atrás de ti em Tarso. Agora tu quer deixar Marcos para trás, porque ele errou uma vez contigo. Eu vou continuar intercedendo por ti, Paulo. Deus vai te usar, porque eu sei disso. Deus me mostrou
Eu só acreditei em ti porque Deus mostrou que Deus ia te usar. E você vai ser uma bênção. Mas eu não largo Marcos, porque eu não largo ninguém que Deus manda encostar. Eu vou ficar com Marcos. E a Bíblia fala que Marcos foi tão importante, que na última carta de Paulo, 2 Timóteo, quando ele escrevendo as últimas palavras, ele manda uma frase assim: traz Marcos para mim, porque ele é importante para o meu ministério. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquele que Paulo não queria, Barnabé pegou. Não tem problema, eu vou cuidar dele. E o ministério de Marcos foi crescendo. Agora o apóstolo Paulo lá na cadeia fala assim: o ministério de Marcos ficou forte. Ele deveria fazer um comentário: Barnabé, me perdoa, porque tu cuidou tanto dele que ele ficou bom, eu preciso dele agora, ele vai ser bênção para mim. Tu ajudou esse cara a crescer, então agora traz ele para mim. Na última carta, Paulo chama Marcos, que Barnabé não desistiu. E onde é que está Barnabé agora? No anonimato, vendo tudo acontecer, talvez lendo a carta de Paulo, dizendo: se eu fosse Barnabé lendo a carta de Paulo, cara de pau, tu está na ceia, deve estar na ceia para pedir perdão assim, é culto de ceia, arrependido, chamando Marcos, né? Brigou comigo, não manda o Marcos agora. Quem te viu passando na prova e não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. A minha vitória, ela de Sara, tem sabor de mel. Sabe o que eu aprendo? Barnabé, mais uma vez, sendo aquele que não desiste, acredita, busca, chora até o fim. E eu quero ler um versículo para encerrar, 2 Coríntios 7,6, eu encerro aqui. Contudo, Deus consola os abatidos e consolou a nossa vida com a chegada de Tito. 2 Coríntios, eu falei primeiro? 2 Coríntios 7,6. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha para mim, preste atenção. Quando você chega, marido, quando você chega do trabalho, esposa, quando você chega em casa, ou quando você chega num lugar, quando você chega na festa da família, quando você chega no grupo de convívio, quando você chega na igreja, que sentimento que as pessoas têm? O texto está dizendo, Paulo está escrevendo: Deus nos consolou com a chegada de Tito. A vida de Tito consolava outros. Sabe o que nós precisamos hoje? Pessoas que a presença dela traga consolo. Nós precisamos de Barnabé. Deus precisa levantar Barnabé. E eu profetizo essa manhã, não profetizo sobre os Paulos que existem aqui, porque você, Paulo, pode ficar embernado, porque você precisa que Barnabé se levante primeiro. Paulos não se levantarão. Essa igreja não vai conseguir enviar homens de relevância para as nações enquanto não tivermos Barnabés. Hoje, sempre foi a esposa do pastor Telmo. Sempre foi a esposa do pastor Telmo. A esposa do pastor Telmo. Agora é o marido da pastora Viviane. É o marido da pastora Viviane. Eu saio com ela para ministrar por aí. As pessoas: bate uma foto minha e dela para mim, pastor. Eu falo: bato. Bato. Nem assim, mano, é assim, né? Eu recebo um convite por dia para pregar fora. Ela recebe 10. E sabe o que eu estou entendendo? Que era Barnabé, era Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, 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 Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Sabe o que eu entendo? Que eu sou uma carne com ela. E se ela está indo, eu estou indo junto. Se ela está crescendo, eu cresço junto. Se ela colhe frutos, eu também colho.
Se ela chora, eu também choro. Se ela se alegra, eu também me alegro. E eu não me importo em ter e viver e ter um sentimento paráctito, de consolar, de encorajar. Eu não me importo. Não foi nenhuma nem duas vezes, nem três, mais de 20 vezes disseram para mim que preferem ouvir a aula do Sami do que a minha. Eu falei, ele é argentino e corintiano, como é que você fala isso para mim? Não foi, eu peguei as contas de pessoas que falam, pastor, a aula do Sami, desculpa pastor, mas eu prefiro ouvir ele. Eu falei, desgraçado, vou mandar de volta para a Argentina. Sabe o que eu falo? Deus deu algo para ele, uma graça para ele, e eu enxerguei essa graça. E é verdade, a graça é maior do que a minha. Tem uma graça para ensinar que eu não tenho, e eu me alegro na graça que ele tem, na porção que ele tem. Irmãos, tem irmãos aqui, diante de Deus, que tem uma graça em algo muito maior. Nós temos que aprender a olhar e celebrar a graça que está sobre ele. Qual é a graça que está sobre ele? Em outras áreas ele não é igual a você, nas outras é melhor que você. Celebrar, nós precisamos de Barnabés. Onde estão os Barnabés? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você. Onde estão os Barnabés? Todo mundo quer ser Paulo, todo mundo quer escrever livro da Bíblia, todo mundo quer canal no YouTube, todo mundo quer Instagram famoso, com um monte de like, e tem gente que até compra seguidor. Não faça isso. Se esconda. Se Deus quiser um dia inverter a história, Ele inverte. Sabe o que eu amo na Vive? Ela nunca quis estar exposta. Fugia do púlpito, fugia do microfone. Até hoje, irmãos, quando ela vai viajar, eu sei, na segunda-feira ela acorda triste, porque ela vai viajar na sexta. Na quinta-feira a filha nem vai para a escola, porque ela fica, porque ela sabe que vai ficar 2 dias, 3 dias fora. Ela sai de casa chorando e chega em casa sorrindo, porque ela não quer viajar. Parece que Deus fala assim, enquanto você não quiser, enquanto esse lugar de fama não ocupar um lugar no teu coração, eu vou te usar. Deus é perito em esconder os que querem se aparecer e expor os que querem se esconder. E hoje, 2000 e lá vai pedrada depois, eu estou aqui pregando sobre quem? Barnabé. Tão importante quanto Paulo. Barnabé não sabia que isso ia acontecer, que escreveriam sobre ele. Ele estava vivendo a vida dele, mas a vida dele está sendo contada aqui. Lida por mim e por você, que nós possamos crescer. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, vamos orar sobre isso rapidinho. Pai, em nome de Jesus, como é difícil ficar no anonimato, como é difícil ficar atrás, como é difícil como é difícil celebrar, achar graça nos outros. A gente vê defeito na esposa, defeito no marido, defeito nos outros, a gente vê os defeitos tão fácil. Oh Deus, eu profetizo em nome de Jesus essa manhã, não levanta nessa casa, não levanta os Paulos antes dos Barnabés. Levanta os Barnabés, aqueles que vão dizer assim, ó, vai. Aí sim, depois, lá na frente, vai ser Paulo e Barnabé. Mas por enquanto eu declaro que essa igreja vai ser conhecida não por José, mas por Barnabé. Que as pessoas possam olhar de fora e dizer, olha, Paráclitos, aquela igreja, eles acreditam, eles consolam, eles encorajam. Aquela casa lá, olha, você entra lá, você não é julgado, você entra lá, você é amado. Olha, que as pessoas digam que nós possamos nos transformar. Que o pecador olhe para cá e não veja em nós só um José levita com uma tradição religiosa, mas possam ver em nós características do Espírito Consolador. Sim, em nome de Jesus, nos torna parecidos com Teu Espírito, que nós possamos andar com o Espírito Santo ao ponto de ser confundidos, ao ponto das pessoas olharem assim, uau, uau, meu Deus, tem características do Espírito sobre ela, tem características do Espírito sobre ele. Não, ele não é parecido com o pastor fulano, ela não é parecida com a pastora, não, eles são parecidos com o Espírito Santo, eles acreditam.
Eu profetizo, você que está vivendo um avivamento na sua casa, um avivamento na sua finança, um avivamento, que você seja tocado pelo Espírito, pare tudo e vai para Tarso, lembrar daquele que estava caído, lembrar daquele que Deus mandou você cuidar. Como é bom obedecer, como é bom obedecer. E eu encerro aqui, só dar um testemunho. Eu não sei se está aqui, talvez até está aqui. Se está aqui, eu queria saber. Ontem pela manhã, irmãos, é gente para cuidar, irmãos. Se eu levar a sério as pessoas que pedem para cuidar no WhatsApp, eu não vivo mais. Eu não vivo. Por uns 10 anos para frente eu não vivo mais. Se eu levar a sério. Se eu quiser cuidar de todo mundo, eu não consigo. E é muita gente. Mas o Espírito Santo falou comigo, eu comentei aqui. Eu estou falando isso aqui, é para enriquecer e encorajar você. Se for para... Eu abro mão de toda coroa no céu, de todo galardão, não importa, eu abro mão para que você enriqueça agora. Porque aquele que fala de algo que fez, perdeu a sua galardão no céu. Então eu abro mão do galardão no céu. Mas que você cresça, que você seja edificado. Eu falei aqui no culto que o meu coração ficou rachado por aquela família que perdeu o filho, Miguel, com meningite. Acho que a maioria soube. E eu vi o vídeo, eu não aguentei, irmãos. Eu estava em casa, como pai, eu senti a dor de um pai. E alguém da igreja ouviu falar e descobriu e passou o contato. Eu sei que eu consegui o contato da mãe. E eu mandei uma mensagem perguntando se eles queriam uma visita. E eles responderam que sim. E ontem de manhã, um monte de coisa para fazer. Mas eles marcaram 10h30 da manhã, pode vir aqui. Eu fui lá, eles estão na casa da mãe. Da mãe do bebê que faleceu, de 1 ano e meio. Irmãos, eu vi uma família destruída na minha frente. Eu fiquei tão impotente. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não tenho nada para dar. Eu queria uma ferramenta para enfiar a mão no coração e tirar a dor. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei impotente, gente. Eu falei, não sei, eu prego para as pessoas, mas eu não sei o que fazer. Enquanto eles falavam, eu dizia, meu Deus, por que eu não vim? Eu não devia ter vindo. E quando a gente conversava, eles começaram a chorar. Eu falei, não precisa contar a história. Eu já vi, não precisa, faz 18 dias. Não precisa. Eles contando que estão começando a pensar em trabalhar segunda-feira. E na hora o Espírito Santo falou, só ora com eles. Não faz mais nada. Porque eu ainda sou aquele que consola. Eu só preciso de um abraço físico da terra que represente o meu abraço do céu. Tu não precisa pregar para eles. E ele falou, o pai falou na sua dor, falou assim, pastor, eu pequei. No que, filho? Eu duvidei de Deus. Eu falei, Deus, por que tu deu e tu levou? Eu não acredito mais em ti. Eu estou doendo, está doendo demais, Deus. Meu filho. Aí na hora o Espírito Santo fala para ele, que eu entendo ele. Eu falei, cara, Deus te entende. Cara, Deus não me entende, eu perdi um filho. Não, Ele te entende, Ele também perdeu um. Ele me olhou sério, ele parou de chorar e falou, é verdade? Sim, filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho por você. Então Ele entende a sua dor. E o que você está sentindo, Ele sentiu por amor a você. Eu perguntei porque eu não ofereci, eu não convidei para vir na igreja, porque, irmãos, uma coisa que eu não gosto de fazer, isso eu não convido. Mas eles falaram que viriam talvez hoje de manhã, hoje à noite. E se vinham, eu falei, eu queria abraçar vocês, eu queria como igreja só amar vocês. Eu coloquei à disposição o atendimento psicológico que a igreja tem. Eu coloquei à disposição tudo, até dinheiro. Eu falei, se tiver que pagar as contas de vocês. Eu até nem falei com ninguém, eu prometi. Eu sou pastor da igreja, eu posso prometer, pronto. Eu falei, o que precisar, a gente vai. E sabe o que eles disseram? A gente está sozinho. E eu pensei comigo, eu vou lá, meu Deus, um monte de milhões já foram lá. Irmãos, quando alguém falar com você algo, vai, obedece.
Seja um paráctos na vida de alguém. Ainda que seja um abraço, ainda que seja um paráctos. Para tudo. Por um. Por um. É legal pregar para 3.000 pessoas. Mas legal mesmo é ouvir o Espírito Santo. Maravilhoso é ouvir Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus levante uma igreja relevante, que seja bem parecida com o Espírito Santo, o Consolador. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus.